Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Mais um podcast Batendo o Guizo, o veneno da política da série de podcast de Preto no Branco, que já está se preparando para sexta-feira que vem, de novo nas bancas e nas ruas, trazendo as informações e tudo mais que acontece na política, na economia, no esporte, no geral, sempre passando por aqui. Jadir, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos de novo com o podcast, já primeiro da semana. Pois é. Estamos acostumados. Desse jeito nós vamos se acostumar e vamos tocar direto. Porque você sabe que os assuntos estão aí, né? Claro. Todo dia, um depois do outro, pedindo Até mais passagem. do que um, né? Final de semana, então, rendeu. Rendeu bastante, né? Nós tivemos aí as mídias sociais concorridíssimas, com autoridades, com lideranças, empresários se engalfiando no cacete. É mesmo? O doutor Miroslav Bailak, secretário municipal da Saúde, ficou da 1h15 até as 22 horas num grupo discutindo com o mundo sobre tudo, em especial a saúde, sustentando que a saúde em Cascavel jamais, em tempo algum, esteve tão boa como agora. Olha. Vamos perguntar se você concorda com isso e vamos saudar aqui o nosso convidado de hoje, o ex-deputado estadual André Bueno, empresário cascavelense da Gema e que, embora não nas urnas nas últimas eleições, diretamente, ele acompanha tudo que se passa aqui em Cascavel e agora, de um modo especial, com o retorno à grade dos candidatos do ex-prefeito Edgar Bueno, de 3 mandatos, agora atrás do 4º mandato, o André tem que vir novamente. Por quê? Pergunto. Confere a informação que o senhor, desde o início, lá atrás, em tempos idos, acompanha Edgar nas jornadas dele. Seja bem-vindo ao nosso podcast, André. Tudo bem, Miguel? Tudo bem. Bom saudar vocês, saudar o Jadir, o Leozinho, na mesa de corte ali. Dá uma chance para o Rafael também. Rafael Guareschi aqui Todos acompanhando. Aqui são citados. Mas queria aqui aproveitar esse momento para agradecer vocês e destacar o trabalho que vocês têm feito, não na eleição, mas pela cidade de uma maneira em geral. Né? É um órgão de imprensa que tem feito um contraponto daquilo que a gente vê dos órgãos de imprensa que estão muitas vezes atrelados ao poder público, dependem de verba pública e acabam não podendo falar tudo aquilo que vocês têm a liberdade, a tranquilidade de convidar quem quiser aqui para participar de um podcast. Então a gente tem que enaltecer isso também. Vocês estão sobrevivendo aqui, mas de uma maneira muito correta e que leva informação verdadeira para quem está acompanhando política, esporte, saúde, tudo que vocês fazem, mas enfim, que me toca, agradeço aí o desenvolvimento da nossa cidade. E é verdadeiro isso que eu estou falando. O Jadir é o patrão, né? De repente, também Claro, não. temos que agradecer. Evidentemente. Porque isso as nos palavras, anima. É evidente. Enquanto que outros atos e outras atitudes nos decepcionam e Os nos outros desanimam. mandam um oficial de justiça trazer recadinho para nós aqui, mas tudo bem. Ou então liga para o governador, para o secretário, liga para Curitiba e diz assim, sabe esse preto no branco aqui? Está me incomodando o nosso candidato. Corta a próxima verba deles da próxima edição. Mas isso é um assunto para depois. Eu vou responder o que você pediu, Miguel, mas isso é uma forma de poder dominar a imprensa, de segurar notícias. E nada melhor do que ter a liberdade, como vocês têm, do Preto no Branco, de poder falar com as pessoas. Acaba sendo um órgão de confiança. Quando você quer saber algo real, o que está acontecendo nos bastidores e o que pode ser notícia, sem censura e sem cortes, a gente sabe que pode acompanhar o Preto no Branco. Então, das campanhas que você perguntou, eu me lembro das primeiras campanhas e eleições do meu pai. Era diferente. Você tinha comício, nós fazíamos 2 comícios por noite, você montava som, você fazia um trabalho diferente, tinha pintura de muros, tinha camiseta, enfim, aquela forma de eleição que era uma eleição que envolvia mais as pessoas, ela durava mais tempo, né? Nós tínhamos quase 90 dias de eleição, para uma eleição mais curta, enxuta, onde as mídias sociais dominam, o candidato se comunica muito pelas mídias sociais e você diminui até aquela presença sua nos bairros, falando com as pessoas. Mas nós estamos, nessa eleição, fazendo as duas coisas. Trabalhando bem um programa eleitoral, uma campanha enxuta, pequena, mas uma campanha muito comunicativa, que fala com as pessoas, fala com o eleitor, presencial e também se expressando da melhor forma nas mídias. Mas desde a primeira eleição do meu pai eu tive presente, ele também me ajudou nas minhas, então uma presença de estar lá, aprendendo,
acompanhando as eleições desde o início, e hoje nesse grande desafio que é essa eleição de 2024, pela cidade de Cascavel, pelo futuro da nossa cidade. André, a modalidade de se fazer a eleição alterou muito. Dizem que nós estamos num ciclo novo da política que está iniciando agora, e que se alguém achar que a eleição de antigamente eu tenho o mesmo formato da de hoje, se engana. Você concorda com isso? O eleitor também está na receptividade diferente do que era antes? Olha, a eleição mudou, né? Ela é muito mais curta, o tempo dela e a forma de se expressar. Você trabalha com mídias sociais que antes você não tinha. Você tinha o programa eleitoral de televisão e rádio, que era teu principal instrumento. Hoje você consegue, no mesmo nível, se comunicar pelo Facebook, pelo Instagram, pelas suas redes sociais, a página do candidato, e ali você consegue estender um pouco mais as propostas, se comunicar com o eleitor, responder perguntas diárias do próprio Instagram, do Facebook, né? E o eleitor usa esse caminho para chegar perto do seu candidato. Mas existe um jeito de fazer política, que isso nunca vai mudar, que é a conquista do voto, que é o olho no olho, que é as pessoas acreditarem em quem elas estão votando. Isso nunca vai mudar. Não existe programa eleitoral, maquiagem que se faça com um candidato ruim, que você pode tentar disfarçar num programa eleitoral, mas não se sustenta isso nas ruas. Quando você vê o candidato, quando você vê a forma que ele se expressa, quando você vê a forma que o candidato chega no eleitor, o eleitor percebe se ali tem verdade ou não. Se o candidato está disposto, está olhando no olho do eleitor, se ele entende a cidade, se ele conhece a cidade de Cascavel. E o eleitor é inteligente para entender isso. Então não existe mais grandes marqueteiros que possam pegar um candidato ruim e transformar num candidato bom. Você faz uma pequena maquiagem. Você esconde o candidato, coloca outros para falarem no lugar do candidato. Você percebe isso em programas eleitorais. Você usa outras pessoas, outros atores, apresentador, usa o vice, usa apoio e o candidato fica escondido, aparece só fazendo aquela fala pequena. É uma forma de esconder. Mas nas ruas isso não se transfere. O cidadão conhece o candidato, vê o jeito dele, vê se tem verdade naquilo que ele está falando. Então, o jeito de fazer política mudou, mas ainda é a conquista do voto dia a dia, pessoa a pessoa, família a família, e as pessoas votam por uma causa, né? Quem é o melhor para administrar a sua cidade? E essa escolha que o eleitor vai fazer. Além do que, Jadir, os espaços aí são diminutos, né? Um candidato com a proposta de governo na cidade como de Cascavel tem 1 minuto, menos de 1 minuto e uns quebradinhos para falar. É pouco tempo, né? É pouco tempo, sim, realmente. Nós falávamos semana passada ainda sobre isso, né? A questão da importância que tem o programa eleitoral gratuito hoje em relação ao que era no passado, né? Eu penso que, concordando com o que o André falou, cada vez menos o programa eleitoral tem aquele peso impactante como tinha no passado. Cascavel, com várias TVs abertas, emissoras de rádio que são concessão pública, tinha isso como um potencial. O principal, né? O principal era o programa eleitoral. E hoje não. O cidadão vai começar o programa eleitoral gratuito, aquele cidadão que não está muito ligado na política, ou que não gosta, não quer participar afinadamente do debate e que quer simplesmente escolher o seu candidato, ele acaba mudando de canal, pega um canal de streaming, enfim. Mas, volto a dizer, aquelas inserçõezinhas que pegam o cara de surpresa no carro, no dia a dia, no meio da programação de 30 segundos, essa sim eu acho que tem um peso muito forte. Além das redes sociais, como bem disse o André, que é um instrumento novo, mas assim como elas servem para construir, elas também são um mecanismo muito potente de destruição. E a gente tem visto isso nessa campanha. Como que maldosamente as redes sociais são usadas por bandidos, que eu chamo de bandido, aquele que faz aqueles materiais apócrifos. Antigamente acontecia panfletagem apócrifa na calada da noite, né? E que eventualmente a polícia conseguia até pegar, mas agora até pegar alguém, até identificar alguém que está por trás desse, fora um caso aí que identificaram como sendo um canal registrado no diretório municipal do PL, que disparou uma mensagem falsa por aí. Fora esse caso, a grande maioria vai se descobrir lá depois da diplomação dos candidatos, ou se descobrir. Muito bem. André, se você quiser depois comentar lá na réplica aí, mas já avançamos. Em determinados momentos tivemos aqui nesse espaço e no espaço político
de Cascavel a seguinte indagação. Afinal, quem vai ser o candidato? O Edgar ou o André? E aí, durante um período, se analisou, se ponderou. Não, o Edgar está vendo, mas o André também está estudando, analisando. E vai daqui, vai dali, você não vem. Por quê? Não quis? Cansou? Olha, eu vou contar uma verdade para vocês aqui, que isso surgiu em casa, né, um bate-papo meu e do meu pai, e ele falou, o meu candidato é você. Ele gostaria que eu fosse candidato nessas eleições. Eu tive 2 mandatos de deputado, me orgulho muito, deputado estadual pelo nosso estado, e na minha época, Jadir, posso garantir, se você puxar o histórico dos deputados, o deputado que mais conseguiu trazer recursos para Cascavel fui eu, no meu mandato. E lembro aqui 15 milhões para asfalto a fundo perdido, não era empréstimo. Aí nós precisávamos terminar o nosso Teatro Municipal, uma obra tão esperada em Cascavel. Começou, vamos valorizar quem começou, né? Começou no governo Salazar, o Lísias avançou um pouquinho na obra do teatro, mas a obra estava parada. O prefeito Edgar Bueno assumiu e falou, precisamos terminar essa obra. E eu, como deputado, destinei 4,5 milhões para a compra das poltronas, ar-condicionado, equipamento de som e poder entregar aquele teatro. O helicóptero que veio foi o primeiro do SAMU, do Paraná inteiro. Poderia ser Curitiba, poderia ser Londrina. Um trabalho muito grande para trazer o primeiro para Cascavel. Salva vidas, tem ajudado as pessoas. Até hoje aqui nós temos o nosso helicóptero do SAMU. Então o mandato meu me orgulha muito. Eu tive uma participação que eu entendo como uma missão, 8 anos como deputado estadual, e eu cumpri o meu papel. E enquanto eu e meu pai falávamos, né, de quem seria o candidato, e ele gostaria que eu fosse, ele não tinha parado de trabalhar. Ele estava visitando as pessoas, conhecendo bem, visitando o servidor municipal. As pessoas mostravam para ele tudo o que estava acontecendo e que ele não concordava, estava acontecendo na prefeitura. Descaso, desrespeito ao servidor público. E ele foi, nesse dia a dia, encorpando, trabalhando. Nós fazíamos pesquisa sempre em primeiro lugar na cidade de Cascavel, o que deu uma condição que ele, com ânimo, com saúde, trabalhando mais do que todas as outras eleições que eu já vi ele trabalhar e já participei. Uma disposição incrível, uma vontade de cumprir o seu melhor mandato. Nós analisamos, ele é o candidato que está preparado, que conhece a cidade como a palma da mão e que sabe fazer a gestão. O que é gestão? É diminuir secretarias, é valorizar servidor público em cargos que são ocupados hoje só por políticos e você poder escolher os melhores e ocupar em cargos. Então ele tem todo um trabalho que ele fez pensando na Cascavel dos 100 anos. Como vai ser essa Cascavel dos 100 anos? Faltam 27 anos, né? 28 anos. Quando o prefeito assumir, já faltam 27 anos para Cascavel ter 100 anos. Então as grandes obras, como ele sempre fez, Avenida Brasil, parques industriais, obras, saneamento básico em Cascavel. A cidade de Cascavel cresceu e se desenvolveu por uma obra que não aparece muito, que é o saneamento básico. Essa obra está enterrada. Poucos prefeitos investem em saneamento básico. Ele começou com 46,5%, entregou a cidade com 48,5%. Isso foi top 5 do Brasil, uma das cidades que mais avançou em saneamento. Aí você vê a região norte, o Floresta, os bairros crescerem, terem prédios e saindo obras todos os dias, porque chegou o saneamento básico. Então, um prefeito que está com a cabeça ligada para Cascavel dos 100 anos, pensando nos contornos, novos parques industriais que tem que acontecer em Cascavel. Ele fez 7 parques industriais, né? Um que mais simboliza é o Nicolau Schmidt, saída para Foz do Iguaçu. Todos passam lá, tem as grandes empresas, e é um orgulho para Cascavel. Saída para Curitiba, o Teobaldo Bresolim. E os pequenos parques que existem nos bairros. Isso dá uma sustentação para que a cidade cresça, porque gera emprego. Depois que ele saiu, nenhum parque industrial mais foi feito. Nenhum parque tecnológico para essas empresas de tecnologia poderiam estar abrigadas num espaço próprio para isso. Nada disso aconteceu. Então ele está com bons planos, uma vontade enorme de trabalhar, tem disposição e é prefeito para 4 anos. Já declarou aqui, já declarou em todos os lugares, quer fazer o melhor mandato. Quando um prefeito não vai para a reeleição, ele não está preocupado com apoio, com pessoas querendo inchar a prefeitura, pensando na reeleição, ele vai fazer um mandato mais enxuto. Significa também, só me corrija se estiver errado, que no entorno dele hoje o espaço é uma realidade em relação ao futuro. Espaço para lideranças que surgirem.
É porque tem gente que diz assim, não, o Edgar vai querer ficar no segundo mandato. Mas se ele está dizendo que não vai, então ele não vai. Aí o outro diz Só para assim, corrigir, não. Miguel, só para corrigir, essa hipótese não existe. Ele falou, é uma declaração e é a vontade pessoal dele. Então. Cumprir 4 anos de mandato e fazer o melhor que ele pode, sem precisar fazer acordo com ninguém. Vai Então, fazer o esses- melhor para a cidade de Esses Cascavel. que falam assim, não, tudo bem que o Edgar não vá, mas ele vai colocar o Piazito. O Piazito é o deputado André Bueno. O deputado André Bueno, o que diz hoje sobre a possibilidade de concorrer em 2028? 8, né? 27 para o mandato de Não esqueça 28. que tem 26 no meio. 26 tem deputado federal, Qual que é? deputado Onde estadual. a gente vai, deputado pergunta, federal. o senhor tem pretensões políticas para o futuro? Eu- Está dentro, está fora, mais ou menos? Eu acho que eu respondi essa pergunta na pergunta anterior, né? Eu falei que cumpri uma missão, 8 anos de mandato, que eu me orgulho muito. Não tem, tá. E tenho isso como uma missão que eu tive e cumpri. Então, me orgulho Isso disso. aumenta mais o espaço no entorno da candidatura de Edgar hoje, para quem quiser, né? Porque tem grupos aí que estão recheados já, tem bastante. Isso é tudo uma questão matemática, política, que é uma necessidade para se analisar quem tem interesse no futuro, né? Então não é o caso. Vamos falar um pouquinho que você falou de espaço? Eu acho que é bom clarear um pouquinho o jogo para as pessoas entenderem. Então, quando você chega num grupo pequeno, quando você chega sem compromisso de empresários colocando dinheiro, interesse público, apoios, que cada um quer um pedacinho depois, é muito deputado estadual, é muita vaga para deputado federal já preenchida, briga, confusão para ver quem ocupa o espaço. Mas tem algo pior do que isso, o custo de uma campanha. Quando uma campanha é milionária, cara, esse custo quem vai pagar depois é o cidadão. Esse dinheiro sai de algum lugar. Ninguém investe numa campanha, ninguém fica tão desesperado. Tem almoço grátis, então? Não, isso não existe, eu nunca vi isso, né? Então, o cenário que existe é o seguinte, é uma candidatura limpa, enxuta, feito aqui com pessoas que querem colaborar. Essa é a candidatura do Edgar Bueno. A gente vê a candidatura do Passo, é uma candidatura lotada, 3 governos brigando por um só, os atuais secretários todos trabalhando, achando que vão manter o seu espaço como secretário. Dá mais 2 secretariados, que você já sabe nomes e a gente acompanha, brigando para entrar. E a prefeitura é uma só. É um pequeno barco tentando entrar, um navio de gente nesse barco. Vai afundar. Isso não dá certo. E ainda mais com um prefeito que não tem postura, que não tem firmeza, para poder enxugar a máquina. E se você tiver um prefeito que não tem esse poder, essa firmeza, e não pode nem reclamar do prefeito anterior da dívida de quase 1 bilhão, ele não reclama da dívida e não consegue fazer cortes na prefeitura. Não consegue enxugar a máquina. Com certeza, o endividamento aumenta, Cascavel passaria por momentos muito ruins daqui para frente. Mas isso não vai acontecer, porque a eleição é aí, o eleitor é inteligente, vai saber em quem votar e quem sabe e quem pode fazer o melhor para Cascavel. Aproveitando a deixa do deputado, Jadir, você tinha comentado, e comentamos também aqui, sobre os gastos de campanha. Como é que está a situação em Cascavel aí? Quem que tem gasto? Olha, Maior gasto até agora? eu não verifiquei nos últimos dias, não apurei os números, mas está bem claro que a campanha mais cara tem sido a do PL, a do Paço Municipal, a do vice-prefeito Isso gerente. pelos números lançados no sistema eleitoral. Se eu não me engano, são né? 3 prestações de contas, né? Uma já foi feita Nós agora, tivemos né? uma parcial no dia 13. Posso te Pode, ajudar? Pode te ajudar? Vai firme, vai firme. Então chama atenção, né, com o que eu estou falando de gasto de Sim, campanha, sim, lógico. de marqueteiros caros, É. para fazer um candidato falar Sim. Que não fala. e que não vai em debate. Estamos falando sério, né? A gente não pode só brincar. Um candidato que não vai num debate. Eu estranho a imprensa de Cascavel porque é tradição de Cascavel. Em debate. todas as eleições, o debate. Mas isso quando tinha oposição. Né? Debate da Associação dos Jornalistas, Não tem Associação mais Comercial, a oposição. SIC, TV Tarobá, Globo. Era normal. Aqui nós tínhamos 6 a 7 debates. O que acontecia, os enfrentamentos, o que você extraía, tudo aquilo que o candidato tem de propostas para Cascavel e o preparo do candidato de estar no debate sendo questionado pelos outros candidatos. É isso que prepara, que forja um candidato de verdade. E nós sentimos a imprensa desistindo do debate, outro não fazendo, né? É verdade. Uma acomodação né, inédita por uma questão muito clara, por um candidato que assinou um documento dizendo que não vai participar de debates esse ano. Né? É lamentável quem não consegue debater, quem não consegue dar entrevista. Imagina depois, como prefeito, você ter que assumir uma prefeitura e que o debate é diário, ou com servidores públicos, ou com grandes empresários que estão vindo aqui
para negociar espaço em Cascavel, tributos, você tem que ter um debate. E o prefeito é quem puxa esse debate. Então, quando um prefeito não participa de debate, não participa de entrevistas, com certeza não tem como se esconder 4 anos como prefeito. Vai ser cobrado e vai ter que enfrentar esse desafio, não dá para correr. Mas voltando aqui para os gastos de campanha. O Edgar tem todo um... Assim, não é fama nem nada, mas o pessoal diz que conhece e tal. É o maior mão de vaca que tem, né, Rafaelzinho? É difícil o tal do Edgar abrir a mão. Fora e dentro do poder público, né? Considerando isso, como é que estão os gastos dessa campanha? Olha, nós temos só um número que é real, que o TRE exige a prestação de conta parcial no dia 13 ou dia 14, e essa é a única prestação que existe, e depois vai ter a outra pós-eleição. Uma vez tínhamos 2 parciais dessa eleição. Então nós só vamos ter esse número até esse exato momento, foi divulgado, são números oficiais. Você tem os números aí? Eu tenho. Lembrando que o despesas de campanha esse ano para uma cidade como Cascavel, 1.930.000 limite, e pouco. né? Esse é o limite, não pode gastar mais que isso. Sim. O que chama atenção é que do dia 13 até o dia 6 de outubro, nós temos muita eleição. E o candidato que pode gastar só 1.930.000, já declarou no dia 13 que gastou 1.804.000. Como se tudo agora são despesas pagas. Né? Ele fez O que foi pago, antecipado o pagamento. né? Como se todo mundo agora... você tem que tocar uma campanha com essa pequena diferença de valor. Final, né? Mas os gastos, isso chamou a atenção, não sei se perderam o controle ou não, né? A gente, até só para justificar, o senhor vai dizer daqui a pouco, tem que chamar aqui para perguntar. Muitos dizem isso, né? Nós tentamos isso já há 2, 3 meses, trazer aqui o candidato, Renato Silva, vice, o prefeito. Não vem? Não vem. Aliás, esses números são públicos. Qualquer cidadão pode ver. Eu mando para vocês, isso aqui tá, divulga Cande, né? Isso. Você tem então os números oficiais, Miguel. Beleza, vamos O adiante. candidato Renato Silva gastou até essa primeira parcial R$1.804.10. O candidato Márcio Pacheco, 776.000, vou arredondar aqui os centavos. A professora Arília, 342. E o candidato Edgar Bueno, 263.000. Todos devem chegar perto do teto, né? Porque o teto, se você imaginar com uma campanha para prefeito, você tem programa eleitoral de rádio, de televisão, é normal que todos atinjam Foz do Iguaçu, perto do inclusive, teto. é mais. Foz do Iguaçu ficou o teto mais alto da região oeste aqui, apesar de ter menos eleitores que Cascavel. 2.300.000, acho que. O valor da capital é muito mais alto, mas isso é por número de habitantes, número de Então, eleitores. o Edgar até o momento é o mão fechada, mão de vaca. Mas agora, não é só por economia, é dificuldade de recursos, tem dificuldade de doação, só pode pessoa física, pessoa jurídica não pode doar. Não, mas quanto já entrou de dinheiro para esse pessoal todo aí? Entrou bastante, né? Todos já estão arrecadando, Todos tem arrecadando, arrecadação. né? Fundo partidário. Só o PL mandou para o vice-candidato R$1 milhão redondo, né? E aí o pessoal do PT, 1 milhão e não sei quanto mais, 1.100.000 por aí. Do fundo. Tá vindo do Mas são os fundo, dois partidos que né? mais têm fundo eleitoral também. Então, mas aí só Mas e pra a luta? povo- Todos têm que buscar o fundo partidário, porque existe, e é a forma de tocar a E campanha. só para o né? povo entender, o que não for devidamente gasto e justificado, Volta. volta para de onde Claro, veio. claro. Não fica em lugar nenhum. Né? Volta. Qualquer sobra de campanha, ela retorna no Esse final da valor do eleição. PT que você falou é só para majoritária ou é para vereador também, será? Pois é, aí é que está. A confusão dos vereadores está grande. Um candidato do PT ganhou 80, aí o outro Sim. candidato ganhou 15. Lá no outro partido, a candidata Isso ganhou aparece 60. na prestação de contas? Isso Tem aparece, também, aparece nas tem, doações. individualmente. Só de uma hora tinha que pesquisar. Miguel, Então, só pesquisar para isso. colaborar, existe uma explicação para isso. Pois né? é. O TSE define cotas. Então, um candidato que tem, partido que tem candidatas mulheres, Sim. aumenta o valor do fundo das Negros mulheres. também. Mulheres, negras, né? Índios, e você vai mudando pela decisão deles. Pode vir recurso de fundo partidário para vereadores e pode não vir. Pode vir recurso para eleição majoritária, Pode não vir. né? E a majoritária ajudar os seus vereadores de alguma forma, né? Que não receberam nenhum fundo Sim. que veio, do básico, né? Do material gráfico, do santinho, né? O mínimo da estrutura para um vereador fazer a sua campanha. Sempre muito abaixo do Sim. que é.
exceto alguns partidos que conseguem... Então não é a mesma valor. coisa para todo mundo, Não, é não. só para ficar claro. Até porque o exemplo que nós estamos, até saiu aqui na coluna, a ex-secretária Ivonete Piccoli, do desenvolvimento lá do MDB, ela ganhou do MDB Mulher R$100 mil. Foi Mas um ela pouquinho tem mais. esse aspecto pelo fato de ser candidata mulher já, né? Já tem essa cota. Mas tem mais mulheres no MDB. Tem mais que mulheres. não ganharam pila. Não ganharam nada. Aí foi a Terceira Guerra Mundial lá dentro do MDB, Eu sei de outras o que situações faz também. parte, né? Que é assim, é isso que eu quero dizer, né? Sim. E tomara que tenham resolvido a situação lá, porque sem dinheiro não dá para fazer. Isso é o campanha, diretório né? estadual que manda, né? Esse recurso. Muito da representatividade de partidos que têm deputado federal fazendo uma gestão em Brasília para Sim. recurso vir ou não. Sim. Né? André, nós escutamos reiteradas vezes na mídia regular, agora na mídia política também, o atual prefeito, o prefeito reeleito Leonardo Paranhos, que agora vai desembarcar, dizia assim, que Cascavel tem que avançar, não pode retroceder. É falado claramente, não podemos voltar ao passado, época de escuridão, época de terror, de perseguição que viveu o município com o passado. Ele não fala se foi o ex-prefeito Edgar, se foi o ex-prefeito Lísias, ele não fala, fala o passado. Mas nós sabemos que se dirige diretamente ao adversário, que é Edgar. E nós temos sustentado aqui que esta é uma declaração, dá para dizer assim, que está pafúrdia e grotesca, né? Porque ela não atinge só o aspecto político, ele atinge a sociedade como um todo. E o senhor está nessa sociedade já há muito tempo, como cidadão que já passou por entidades ligadas ao comércio, desenvolvimentistas, já cumpriu o mandato político e tal. Quando é que o senhor se lembra de terror, de perseguição, de escuridão na história recente de Cascavel, de 8 anos para trás? Olha, eu acho que a maior virtude de um homem é o reconhecimento de quem fez, de quem contribuiu, de quem ajudou a fazer e construir essa cidade. Então, eu sempre tento lembrar a importância de cada prefeito que passou aqui em Cascavel. Do que o Jaci fez de bom, do que o Salazar fez de bom, do que o Tolentino, uma figura, Tá aí conosco né, aí, uma né? figura que todos lembram da forma que ele fazia política e fez na sua época, né, concluiu rodoviária, Jaci Miguel fez o nosso estádio e outras obras. Vamos lembrar das que mais estão na memória do cascavelense. Né? O Dr. Lísias teve sua participação no mandato e cada prefeito ajudou a construir uma cidade e fazer ela chegar até aqui. Cascavel não está aqui por acaso. Né? Muito da iniciativa privada, muito dos empresários, das pessoas e o poder público fazendo a sua parte em cada momento. Então eu nunca vi, falando dele, né, do prefeito Paranhos, um reconhecimento por qualquer prefeito, por qualquer obra, como se a cidade tivesse começado no mandato dele, né? E nós tínhamos obras aqui gigantescas, né? A obra da Avenida Brasil, que foi toda a revitalização, os parques industriais. O prefeito que mais construiu casa, 4.500 casas, foi o prefeito Edgar Bueno. A atual gestão não chega a 300 casas. Então, você, com tudo isso, você nunca vê o prefeito fazer um reconhecimento, nem um elogio. Nada foi bom antes dele. Claro que a fraqueza está no caráter dele. Ele não consegue, ele não pode ver sombra, ele não pode ver um adversário, né? Ele tem medo que outra pessoa ganhe a eleição se não for do grupo dele. Então eu vejo mais como uma falha de caráter de alguém que não consegue reconhecer nos outros, em todos os empresários, como se a cidade dependesse dele. Eu digo que Cascavel não tem dono. Cascavel é uma cidade que é minha, tua, de cada eleitor, e o prefeito é passageiro. Logo acaba o mandato, um novo prefeito vem. Uma cidade nunca está pronta. Uma cidade é a construção de um mandato no outro. Obras estarão pendentes para que o próximo prefeito continue, Carlos Gomes, tantas obras que precisam ser resolvidas. E outras surgirão. Outros problemas que nós temos, né? Compras de ônibus elétricos que não foram entregues para as empresas, a compra foi da prefeitura. O que fazer com isso agora? Sempre foi exigido em edital que as empresas concessionárias comprassem os ônibus e colocassem em operação. Era obrigatório em contrato. A prefeitura comprou por conta. E entregou. Quase um desespero para fazer essa compra e entregou e agora não sabe se entrega para as empresas, se vai fazer a gestão, manutenção, está tendo problema de manutenção de peças. Então, um prefeito, quando assume, tem que dar sequência naquilo que o outro fez antes, para corrigir
para concluir uma obra e para poder fazer novos projetos. O outro, quer perguntar alguma coisa? Não. Porque eu estou numa sequência, você se meta aí também, Pode por seguir, favor, pode e fala. seguir. O atual prefeito diz assim, em 2017, quando assumiu, encontrou a cidade parada, fechada, abandonada, 23 obras estavam, pelo que ele diz, com um mato dessa altura, problemas financeiros. Ele disse que não achou aquele dinheiro todo, 100 e tantos milhões em caixa e tudo mais. É normal isso? O Edgar Bueno, se assumir, vai fazer a mesma coisa em relação ao Paranhos? Vai dar o troco? Olha, primeiro, né, eu acho que por uma cidade avançar você tem que esquecer perseguição ou entrar por causa de um motivo como esse. Dinheiro em conta, uma situação, uma saúde financeira do município positiva, isso é público, com extrato de banco, nenhum com o prefeito assumiu dessa forma. Ele, quando assumiu lá atrás do Dr. Lisas, o município estava com uma dificuldade. Do Salazar lá atrás, o município estava passando dificuldade. Corrigiu, acertou, enxugou e entregou para o atual prefeito uma condição muito diferenciada. Dinheiro de obras em caixa, obra que não foi possível concluir com dinheiro depositado. Isso é raro. Porque é lei também, é de lei, né? E é Importante raro isso numa administração, lei. você poder deixar o município redondo dessa forma. O resto é retórica, política, a forma que nós vamos encontrar o município agora, pelo último balanço prestado na prestação de contas da Câmara de Vereadores. Sim, tá. Vocês sabem, É público. a dívida chega próxima a 1 bilhão. Essa é aquela que vai para frente. Isso. Mas Então, o prefeito diz que a capacidade de arrecadação do município é fantástica. é fantástico. Que ainda o próximo prefeito, se quiser, pode contratar 1 bilhão e 100 milhões em empréstimos. O município tem uma arrecadação projetada para quase 2 bilhões e pouco, Para 2026. que deve realizar só 1.800, Certo. porém parte desse recurso já é carimbado para saúde, educação, folha de pagamento. Então, o que sobra para fazer novos investimentos é muito menor do que isso. Então, a dívida do município aumentou muito. Nós tivemos dificuldade, ou eu estou enganado? Em algum momento atrás não tínhamos recurso para pôr pneu nas ambulâncias e parar as ambulâncias. É uma licitação, Correto? empacou lá e as ambulâncias pararam. Falta. Lembra ano passado, o prefeito cortou, pediu para os secretários abrir mão de parte do salário, cancelou o desfile cívico de 7 de setembro, tudo alegando dificuldade financeira. Foi isso ou não? Então o município, então a gente mostra uma fragilidade e que existe uma dificuldade em certos momentos. Então o prefeito que chegar lá tem que ter gestão, tem que enxugar a máquina, tem que cortar tudo o que puder para dar capacidade do município fazer obras e realizar contrapartidas do município. Dinheiro da Itaipu que vem, você tem que ter recursos para fazer as contrapartidas e poder tocar esse município e fazer obras para que o município continue avançando. Eu ouvi um adversário aí do Grupo 45 dizer o seguinte: se o Edgar ganhar, ainda 2 anos seguramente o Ratinho, o atual governador, terá. O que o Ratinho iria, atendendo o Paranhos e para ajudar o Paranhos e tudo mais, fazer dar um tratamento de 3º, 4º, 5º escalão para Cascavel. O senhor acredita numa possibilidade dessa? O senhor, que é amigo do Ratinho, esteve lá, inclusive, recentemente trabalhando no grupo, a convite dele, saiu porque achou que era necessário. Acho que é a intriga da oposição isso aí, né? Primeiro vamos respeitar a grandeza de Cascavel, né, o que ela representa para o estado do Paraná, para qualquer governador, né, e o estado. Todo governador vai tratar com muito respeito a cidade de Cascavel. Com certeza, no primeiro dia, é a visita ao governador, é porta aberta, é transparência, é mostrar os bons projetos e com certeza isso vai ter um caminho muito natural entre o prefeito e o governador Ratinho Júnior. Eu fui deputado junto com o Ratinho, eu recebi um convite dele para ser diretor de obras da Coapar, fui para ficar 1 ano, acabei ficando 2 anos e foi um trabalho fantástico, aprendi muito na Coapar o que o governo do estado está fazendo no Paraná inteiro, principalmente nos pequenos municípios. E foi um convite pessoal de quem foi deputado com ele, e ele falou: estou pensando aqui em algumas pessoas e me convidou. Então um respeito, uma amizade, está cumprindo um papel que é vir para Cascavel, ele é de um partido, e o partido está em outra coligação, de gravar, de declarar o apoio, mas com certeza nos bastidores do governo do estado, a gente sente que muitas vezes até envergonhado da resposta do candidato, do desempenho do candidato, e vendo uma dificuldade aqui em Cascavel
né, num apoio que ele está colocando em cima e que muitas vezes não é correspondido pelo desempenho do seu próprio candidato. Tem alguma pergunta? Não, eu só queria acrescentar isso. Aliás, tem outros políticos que prestam apoio muito mais de resultado para o governo do Estado do que o candidato dele aqui em Cascavel. Essa é a observação que eu faço. Tem outros políticos no processo eleitoral em Cascavel que são muito mais governistas do que o próprio candidato do Passo. Muito bem, avançando aqui, nós queremos também destacar que o ex-deputado André é da coordenadora, dá para dizer que é o coordenador principal, geral. Essas questões, as questões de política são bastante colaboradores, mas tem que ter alguém para coordenar e o senhor está nessa missão. Deve ter ouvido o seguinte, que o prefeito Edgar, já com 74, 75 anos por aí, já não tem muito mais o que oferecer, está já na hora de cuidar dos netos, daqui a pouco vem os bisnetos aí também e tal, e que não deveria voltar a se meter, que Cascavel tem que ter sangue novo, gente nova e tudo mais. Né? Com certeza, todos nós estamos ouvindo isso aí nas discussões. Sua opinião a respeito disso aí, deputado? Eu acho que eu falei isso no começo do programa, que eu nunca vi ele tão motivado e com tanto entusiasmo. Trabalha mais que os outros, tem disposição, tem saúde, tem energia para fazer algo que talvez nem eu tivesse, de andar tanto tempo, de correr tanto, de discutir tanto em qualquer reunião, a cidade de Cascavel. Conhece a cidade de Cascavel melhor que todos os outros. E se você for por esse aspecto, o candidato do governo não deveria ser candidato, porque é o político mais velho. Foi vereador em 80 aí. Ajuda a lembrar? Não lembro, mas... Meu pai nem política era, estava... Lá para trás. O candidato Edgar Bueno ainda estava na associação comercial, presidente da CDL, presidente do Tuiuti, presidente do Cascavel, e o atual vice-prefeito já era vereador naquele período. Né? Esse sim mostra um cara que lembra o passado, sempre pendurado na política, ou dentro ou fora, mas buscando algum benefício. Então, isso a gente tira de letra, isso é assunto que muitas vezes é só observar os projetos, a inovação, está tentando e lançando vários programas para a saúde, o app da saúde, a telemedicina. Então, Cascavel avançou muito com bons projetos naquele período. Com certeza volta a isso com mais entusiasmo, mais inovação, pensando a nossa Cascavel dos 100 anos. Tem conseguido entrar no segmento jovem, candidato Edgar? Tem um assunto muito curioso, e esses dias eu vi um repórter fazendo uma análise de pesquisa e tentando entender por que o Edgar Bueno estava em primeiro lugar entre 16 e 24 anos. Né? Você fala, poxa, esse não lembra talvez dele como prefeito, ou não pegou essa parte de gestão e está votando agora. E nós fizemos pesquisas qualitativas, e muitos falaram, olha, o jovem que vota hoje, que tem 16, 17, 18, era o mesmo que estava na escola pública e recebia o uniforme quando foi implantado, ou o notebook do prefeito. E ele fazia isso quase que pessoalmente, visitava a escola no dia da entrega dos uniformes. Então esse mesmo jovem votando hoje, que tem 16, 17, 18 anos, era aquele que recebia em mãos do prefeito o uniforme, que foi quem implantou o uniforme nas escolas, criou a lei e virou hoje uma obrigação de qualquer prefeito, tem que entregar o uniforme, para deixar de uma forma igualitária todos os alunos. A gente via essa diferença, um aluno com uma roupa melhor, um aluno mais simples com uma roupa inferior, e às vezes até com vergonha, e aquilo mudava. Depois que deixou dessa forma, ficou algo humano dentro das escolas, todos com a mesma roupa, uniforme completo, e o uniforme era de qualidade, Miguel. Isso que as mães têm nos falado hoje em cada visita e cada lugar que nós visitamos. Inteligência artificial, não é fantasma nem bicho-papão, para Edgar? Ele usa muito isso, ele trabalha com isso, sempre usando programas, a agenda dele sempre seguindo por aqui, muitas vezes fazendo pesquisas de temas importantes, mundiais, e sempre discutindo com o neto, comigo, e a gente fala sobre tudo. Então ele é mais tecnológico do que eu, igual o neto dele, os dois trabalham juntos nesse sentido. Jardino, você quer perguntar para o deputado sobre especificamente, ele citou agora pesquisas aí, que tal, e você sabe que o ex-prefeito, desculpe, o ex-prefeito sempre se utilizou desse expediente de pesquisar. Mas hoje as pesquisas, tá uma confusão, na verdade, peru, viu?
essa confusão de pesquisas, eu quero resgatar a campanha presidencial de 2022, que tinha um jogo muito... Tinha pesquisa para todos os gostos. E para nível municipal, a questão tá se repetindo. E estão surgindo institutos que eu nunca ouvi falar na vida, né? Você viu, né? Que novidade, né? Tem cada instituto que eu vejo hoje que eu chego a me assustar. Nossa, da onde que vem esse? Eu vou lá, puxo o CNPJ e vou pesquisar da onde que é o instituto. Cada coisa, para ter né? uma noção, né? E alguns nasceram agora. Claro, né? evidentemente. Ali logo ali atrás. Eu lamento, eu tinha um plano, um projeto para anexar um instituto de pesquisa junto com o Preto no Branco, porque nós também somos muito procurados por institutos que querem que divulguem. Para divulgar pesquisa, mas porque é um complicado, instrumento bom. Porque você não sabe por que está por trás, porque se o instituto tiver um estatístico competente, que sabe fazer as regras da pesquisa certinho, não tem como impugnar. Não tem como impugnar. Você não vai impugnar pelo resultado. Jamais. Não, o resultado nem vai lá. Nem vai lá. Vem pela metodologia. metodologia. Se o instituto tiver alguém competente para fazer a metodologia correta, sim, vai sair. Mas não se garante nem que ele fez a pesquisa. E esse monte de impugnação que tem. Está impugnando, Miguel. Mas porque fazem erros. Cometem erros. Né? Miguel, esse está sendo o pior ano para que o TRE e o TSE, né, tenham conseguido barrar a pesquisa. Virou um comércio de pesquisa, virou um absurdo. E algumas pessoas, como você falou, que um instituto que você não conhecia, alguns proprietários de pesquisa não se dão nem a obrigação de apagar os seus posts anteriores, que você já vê que ele era de um partido e participando. Então, a gente está vendo o maior absurdo de pesquisa. Entrou em contato um instituto de Manaus. Querendo fazer pesquisa aqui? Não, em cidade vizinha aqui, Santa Teresa. Manaus. Todas as pesquisas deles eram naquela região, norte do Brasil e tal. No sul, tinha uma em Santa Catarina. Uma. E daí, quer fazer pesquisa aqui. Escuta, com que estrutura? Pesquisa presencial, não por telefone. Conhecimento da cidade, regiões, interior? Eu comentei com o Leozinho. Muito estranho, muito estranho. E assim, eu vejo pelos resultados, pelos números. Uma pesquisa, se for feita direitinho, cientificamente, dentro do que determina a estatística, não tem como dar números tão discrepantes de uma para outra, então, de um dia para o outro. Na mesma semana. Na mesma semana. Muda o primeiro lugar com o segundo. Um sobe 15 pontos em uma semana e outro desce 10. E mesmo jogando na margem de erro. Na margem de erro. Não tem como estar tão diferente. Bom, Miguel, só complementar a sua pesquisa. Quero objetivar, quero perguntar... Mas sobre pesquisa é importante. Eu nunca vi uma... Eu quero perguntar se o Edgar Bueno já ganhou ou já perdeu pelas pesquisas. A eleição é só 6 de outubro, mas nós estamos pesquisa, trabalhando para isso. Estamos falando de pesquisa. Meu Deus do céu. Deixa eu te contar primeiro. Primeiro dizer o seguinte, que a gente segue uma linha muito tranquila. Né? Nós estamos fazendo uma campanha alegre, feliz, sem ataque a ninguém e muito firme no objetivo. Né? Eleição 6 de outubro. Né? Podemos ganhar num turno só? Depende. É possível que isso aconteça. Né? Depende de trabalho, depende de voto, intensificar nessas últimas semanas e o eleitor compreender tudo isso que nós falamos, o que tem por trás de algumas candidaturas. É possível isso acontecer. Mas uma eleição com 4 candidatos, nós podemos ter segundo turno. Muito difícil. Né? Então nós estamos nesse trabalho. O que nos pauta, Miguel, é que nós fazemos uma tracking com mais de 500 entrevistados diariamente. E o engraçado é que esses números não mudam. Aquilo que nós vimos no começo do ano, na metade do ano, o candidato que liderava, é a mesma que nos deu ontem, na data de sábado, e que nos entregaram ontem a pesquisa. Então a gente mantém uma linha, sem preocupação. Muitas vezes a pesquisa engana o próprio candidato, né? Mas motiva o grupo, mas o eleitor ele está consciente do que é possível fazer. Nós vimos aberrações nas pesquisas. Nós vimos resultados que inverteram governadores que iriam ganhar eleição, presidente da República. Então, virou uma grande sacanagem a pesquisa. Você sabe quanto vale uma pesquisa, né, numa eleição de alguém e fazer essa divulgação de que um candidato pode ganhar uma eleição, que está crescendo nas pesquisas. Isso faz com que isso vire um comércio. E a gente vê institutos até tradicionais
fazendo um jogo que você não consegue entender, mudando números daquilo que não era possível. E agora, recentemente, um instituto de Curitiba, que faz pesquisa tradicional no Paraná, que se chama Paraná Pesquisas. Sim, foi uma das últimas. Colocando números e alterações. A gente sabe que ele tem um comprometimento com o governo do Estado, né? Atende o governo do Estado em pesquisas, e você vê os números saindo de uma forma muito malucas. Mas eu fui estudar daí a Paraná Pesquisa, e a gente fez aqui a última eleição de prefeito. Todas da Paraná Pesquisa. As que estão amarelas, onde eles erraram acima da margem de erro. A margem de erro já é possível errar. Se você põe 3%, você ainda pode subir o candidato 3, baixar outro 3. As pesquisas próximo no dia da eleição? Próximo dia, a última pesquisa feita em cada município. De 11 cidades, eles erraram em 8 cidades. Então, você vê que é um jogo que tem que ficar muito esperto, porque vai vir pesquisa de tudo quanto é jeito nessa reta final. E tem registrada já para Cascavel de novo. Mas o que é o nosso objetivo? Seguindo um caminho firme, forte, acompanhando os números e vendo a reação do eleitor, conforme cada programa eleitoral, cada aparição do candidato e cada trabalho que o candidato está fazendo com suas propostas. Isso é real, porque do dia 6 não passa. Ali acontece o voto e alguns institutos vão estar desmoralizados na cidade de Cascavel. Câmara de Vereadores, vamos já avançando, tem a ver com a eleição majoritária, chama-se proporcional a dos vereadores aí, né? O PSDB, os partidos coligados... Solidariedade, e tal, União Brasil... na leitura de vocês, como é que vai ser? Vai ter bastante vereador coligado? Tem sido uma surpresa positiva, porque o candidato a prefeito também é pautado pela reunião dos candidatos a vereadores. Né? E é um trabalho fantástico, nós estamos vendo ali nomes que não eram conhecidos, fazendo reuniões extraordinárias, reunindo pessoas, segmentos. Então nós vamos surpreender com um número de vereadores bons, mas principalmente qualificados. Hoje nós vemos uma Câmara de Vereadores muitas vezes com falha, perseguição política, até o ato, né, de uma reprovação de contas sendo usado por um prefeito e tendo que votar o que o prefeito manda, e passaram vergonha, né? Toda a pauta que fizeram uma narrativa durante um tempo todo se desmorona com uma decisão e mostrando que vale a questão técnica, não a questão política. E usar os vereadores até dessa forma para fazer uma votação que não existia motivo, né? Nenhum com argumento. O político, né? De deixar fora o candidato. Um candidato forte que estava... É uma forma de facilitar a eleição. Com a posição sempre clara, por exemplo, da jurídica do candidato Edgar, o doutor Bosqueloli, até aposta. Eu não sei, ele não é disso. Veio aqui um dia sentado aí, ele falou, quem quer apostar? E aí... Até hoje ninguém apostou. E aí ele acabou ganhando. E não era nem manteve. E não era nem motivo de aposta, é motivo de justiça. Como um candidato que tem as contas aprovadas com ressalva, no tribunal, tecnicamente vai ser reprovada por uma Câmara de Vereadores, já pensando na próxima eleição em tirar um candidato que, a princípio... Viabilidade. Né, eles tinham medo. Né? E aí o outro candidato tira o vice dele na véspera da eleição. Então vão tentando limpar de uma forma a eleição como se tivesse um candidato único. E que agora a promessa pode bater na água, né? Então nós... Qual a promessa? Do candidato que tiraram o vice. Estamos falando do Rômulo Quintino. Exatamente. Que está com uns 3 ou 4 ternos prontos já para assumir. O que você quer dizer com essa... Ocorre que ele é o segundo suplente do PL. Sim. Caso o Marcel Miquelete se eleja prefeito em Assis, ele deve renunciar ao mandato de deputado, sobe. O primeiro suplente é o vereador de Londrina, certo, do União Brasil. Saiu na janela partidária. Está no outro partido. Foi para o União Brasil para ser candidato a prefeito, e daí o Moro puxou o tapete dele para apoiar o Thiago Amaral. Então esse não é mais candidato a prefeito lá. Não é candidato a prefeito. Mas ele está no outro partido. Mas ele pode voltar para o PL também, mas o presidente estadual do PL disse para o vereador comentou comigo e tal, que o menino não volta nem com reza de santo. Mas aí tem o Rômulo, que foi para o PP, e com a promessa, diz que com a promessa de voltando para o PL, ele é deputado a partir de janeiro, confirmando a eleição no Marcel. E ele era o candidato a vice até o último minuto. Sim. Mas tem uma mulher que se chama Carlise, natural aqui de Cascavel, mas que está em Curitiba há muitos anos, que foi a terceira suplente, é presidente do PL Mulher hoje, é candidata a vereadora em Curitiba. Curitiba, ela mora em Curitiba. E ela disse para mim, não foi para outro, para mim, que
que a vaga é do partido e havendo Ela quer a vaga do possibilidade, Miqueleto. ela vai brigar por essa vaga, porque os outros pois dois é. saíram. Quando acontece isso, deputado, o senhor que esteve lá 2 mandatos e conviveu intimamente com suplentes e titulares e tal, é uma briga de gente, para não falar cachorro grande, de gente grande Não isso. sei como que a justiça É? vai interpretar Como isso, é né? que O vai cara ser? que saiu voltou. Complicado. Eu tenho dúvida e eu acho que esse tipo de acordo, que você pegar um mandato pela metade, que você teve que sair, ocupar, fazer um acordo, que se aquilo for possível, vão tirar suplentes da frente e você vai virar deputado. Isso não é um mandato. Isso você já está devendo para 3 ou 4 Não, vai lá parte pra do acabar seu tudo. mandato. E se você não isso. chegar lá com voto, se você não puder ser deputado, Pois é. ou qualquer cargo que você for se eleger com o voto direto, isso não merece, acaba não se sustentando no segundo momento. Então, acho que é possível ocupar qualquer cargo público, mas disputa, vai para a urna, convence o eleitor e faça a sua eleição e se eleja. Aí você tem um mandato livre, podendo votar da forma que a sua consciência manda e tendo a liberdade para expressar a sua opinião. Você concorda Concordo também, com isso. né, Jadir? Concordo. Eu Na não queria condição de- falar. o suplente- Já viu? o Eu ia suplente falar sempre uma tá na mão de palavra alguém. aqui, que os caras depois gambiarra não dá certo em lugar nenhum. Isso que eu ia E o dizer, suplente né? sempre está na mão de É, alguém. que Sempre coisa. está na mão de Muito alguém. menos no mandato, É. né? É. Seja do titular da cadeira, seja do governador, seja de quem for. Muito bem. Temos um número de deputados. Ano passado tivemos um número bom de deputados. Sabe? O senhor era um dos deputados, né? Hoje diminuiu um pouco e tal. E a perspectiva, de repente, é que diminua também isso aí. Deputados têm que ficar na Assembleia e deixar a Prefeitura para outra oportunidade? Ou pode ficar 2 anos lá, depois tenta aqui, se der aqui, abandona para um suplente, então, que nem você sabe da onde. Se não der certo aqui, tem 2 anos garantido lá, porque é mais 2 anos de mandato. Como é que é essa matemática aí que funciona? Como é que nós, eleitores, temos que analisar isso aí? Nós temos hoje, no mínimo, um deputado, né? Candidato, que é o deputado Márcio Pacheco. Pois é, hoje a legislação permite isso, né? Que quem está na proporcional pode disputar um cargo para o executivo e voltar ao seu mandato. Isso acontece com o senador indo para governador, isso acontece com o deputado federal disputando prefeituras e deputados estaduais. É importante que o deputado cumpra o seu mandato, mas ele está sendo avaliado pela população. Se a população escolher ele e achar que é mais importante estar em Cascavel do que aqui, ou lá do que ele aqui, fica lá, ele vai né? ficar lá, ou ele vai ser eleito e vai vir para cá. sim, Né? É a nossa lei, existe isso na política e a gente vê de uma forma em que oferece a oportunidade de deputados disputarem prefeituras. Então é normal, eu entendo como normal que o eleitor que escolha qual é a importância daquele candidato. Se é melhor ele ficar em Curitiba, ele vai cumprir o seu mandato. Se se eleger prefeito da sua cidade ou um outro cargo, um governador do estado, ele passa a cumprir aquele novo mandato. Só que no caso, falando do Miqueleto, para poder a vice dele assumir, ele precisa ser diplomado prefeito, né? Sim. Ele precisa ser diplomado e para ser diplomado ele precisa renunciar. Então, assim, ele vai ter que fazer a opção. Porque curioso lá, que ele tem a mulher dele, a esposa dele de vice. De vice. Edgar Bueno tem medo que o ex-presidente Bolsonaro decida a eleição a favor do candidato do PL? Uma vez aqui foi perguntado Lula ou Bolsonaro? Daí o Edgar falou, Edgar Bueno. É mais ou menos isso que ele fala lá para vocês? Eu acho que algumas pessoas não precisam contar o que são. A história mostra o que ela é. Quem tem passado, quem tem uma história na cidade, você não discute isso. Nem se é extrema direita ou extrema esquerda, acho isso também até uma forma que apostaram mais nesse assunto do que realmente ele tem impactado nos municípios do Brasil. A influência do voto é na sua cidade. Ex-presidente ou presidente não vem para Cascavel para governar. Você precisa ter prefeito. E você tem que ter um prefeito que tem história. De quem passou pela associação comercial, de quem passou pela sociedade rural, de quem passou pela catedral como diretor financeiro, de quem foi presidente do Cascavel Esporte Clube e que foi prefeito por 3 vezes. Não existia essa briga extrema-direita e extrema-esquerda. Existia prefeito. Alguém governou. E você sabe o perfil daquele prefeito. Então, discutir hoje se você é mais de direita ou mais de esquerda, ou ver o que aconteceu em Cascavel, alguém
pegando um trampolim do Bolsonaro e depois o Bolsonaro passando por cima de Cascavel e nem parando aqui. O que matou a eleição, tiraram do ar, né, esse tema que era o principal tema de uma candidatura. Então, tudo isso, o eleitor, nessas eleições, e as pesquisas têm mostrado que ele está preocupado com a sua cidade. Ele está preocupado quem vai ser o gerente, quem vai cuidar a sua cidade. Então, esse tema que vem de fora, porque depois que acaba a eleição, não está nem o governador aqui no dia a dia, e não está nem o presidente, nem o ex-presidente da República. Aí é o prefeito, com a sua história, com a forma que ele sabe agir, fazendo obra para aqueles que mais precisam, e é dessa forma que o município é gerenciado e que uma administração acontece. Aproveitando o gancho, o atual prefeito diz assim, vota no vice-candidato que está votando em mim. Isso funciona? Da mesma forma que eu falei, acaba o mandato do atual prefeito. Ele vai seguir outros rumos, não vai estar aqui no dia a dia. Depende do prefeito eleito, as decisões, a forma que ele vai gerenciar, que tipo de obras, atender que forma a população, os que mais precisam de governo, é uma decisão muito do prefeito, da sua equipe, da forma que ele monta a sua administração. Então, se você se agarrar no ex-presidente, no governador, no ex-prefeito, e se agarra em todo mundo e você não tiver a condição própria de tomar as decisões, né, você vai ter problema muito rápido. Agora estão dizendo que o secretariado atual vai ficar caso o 22 ganhe a eleição. É assim mesmo que funciona ou não? Olha, Miguel, eu não consigo falar da atual administração, não estou lá dentro, vejo uma briga por cargos já antecipada. Falei agora há pouco, vejo 2 novos secretariados tentando entrar aonde já existe um secretariado todo, como você me falou, querendo ficar e trabalhando que nem louco na campanha para não perder o seu emprego. Tudo isso vai virar uma bagunça tão grande, viraria, né? Uma bagunça tão grande que é insustentável se o gestor não tiver pulso e firmeza para poder montar um bom governo. Gestores, profissionais, técnicos, valorizando o servidor público nas pastas principais, mas vai faltar cargo para tudo isso. Falta gente, falta espaço e com certeza isso não daria certo. Ainda bem que tem a eleição para que a população corrija esse tipo de distorção, muita gente tentando entrar num governo e a decisão está na mão das pessoas. Se o candidato falasse o secretariado antes do 6 de outubro, Jadir, você acha que seria uma temeridade, uma loucura? O candidato disser o meu secretariado vai ser... Depende de qual candidato. Pedrinho na esquerda, Joãozinho na direita. Depende do candidato que ousar fazer isso. Nunca ninguém fez assim, né? Eu acho muito difícil. O outro até se arrisca quando tem um vice que tem... Eu vi, por exemplo, onde que foi? No município da região, agora que eu não me recordo, Mercedes, eu vi a candidata a prefeita... Anunciou tudo antes. Não, só o secretário de Educação, que é o vice dela, que é o professor. Então ela já antecipou isso, muito bem. Que é uma coisa meio óbvia, né? Sim. 1 hora já de conversa, você foi? A gente poderia rápido. desdobrar ainda mais. Tem alguma pergunta para ele que daí eu já vou encerrar? Ele não comentou sobre o assunto dos últimos dias, a questão que nós manchetamos, inclusive, sobre as denúncias feitas pelo ex-deputado Evandro Roman a respeito desse aumento. Ele vai dizer que não é da prefeitura, que não tem nada a ver com isso, mas ele é cidadão. Mas ele pode dar. E os assuntos não são nenhum particular, nem privado, nada. São tudo relacionado. Eu tentei falar com muitas pessoas na semana passada a respeito disso e todo mundo, quando era uma posição oficial. Fica em cima do muro, todo mundo quietinho, todo mundo se incomodar, né? Desviando, né? Mas por medo? O que é? Não sei. Depende. Não sei. OAB não respondeu, Câmara não respondeu, candidatos a prefeito não responderam. Só a Lília respondeu e o Edgar mandou atrasado. Já tinha fechado o jornal e ele mandou. Foi o Guareschi lá que atrasou o negócio. Ninguém quis dar uma opinião oficial. Vamos ouvir rapidamente a opinião do André sobre isso aí. Não, vamos para esse assunto, né? Eu assisti a entrevista do ex-deputado, ex-secretário de Estado, ex-árbitro da FIFA, Evandro Roman. Então, uma autoridade que tem que ter responsabilidade no que fala, né? E eu acompanhei tudo isso e são denúncias graves, né? Aumento patrimonial, chama atenção isso, a gente escuta as pessoas falando sobre isso. Quando você põe isso num momento político, confunde algumas pessoas, já começa a falar adversário, isso tem interesse, mas independente disso, o que me chama a atenção é a falta de resposta do prefeito. Né? Quando você quando você vê
esse aumento patrimonial, isso chama atenção, né? Agora nós temos aqui Receita Federal para poder acompanhar da forma que esses bens evoluíram, você tem GAECO, você tem Ministério Público, que teria que atuar um pouco mais firme em Cascavel, mas nós podemos trabalhar isso em Curitiba e as pessoas têm que participar e não é possível que isso fique sem resposta. Agora, no lado empresarial, quando eu vejo uma empresa que nos últimos anos ela aumentou 100% o seu patrimônio, a gente diz que é uma empresa bem-sucedida, né? Ela cresceu. E a gente vê algumas empresas patinando e lutando para ter um crescimento, ou pelo menos manter de um ano para o outro o mínimo daquilo que foi a inflação e a empresa dele tentar crescer um pouquinho. Quando você vê um aumento de patrimônio de quase 3.000%, é algo fantástico, inédito, nunca visto antes, né? Com certeza o prefeito deveria, da mesma forma que ele está sempre se posicionando na mídia, de vir e contar e explicar um pouquinho sobre isso. Então, denúncias graves chamam atenção à falta de resposta e, com certeza, autoridades têm que cobrar. Câmara de Vereadores, GAECO, Ministério Público, Receita Federal, para acompanhar esses patrimônios, essa evolução e tantas outras coisas que falaram, né? A professora Lília, vereadora do PT, propôs hoje uma CPI e está atrás de 7 assinaturas, que é as básicas, para apresentar e fazer isso aprovar. Será que sai uma CPI? Nesse momento, 7 assinaturas, eu Não digo consegue. que não acredito. Pós-eleição, Não depende. acredito também. É. Não acredito. Mas parabéns a ela pela fez iniciativa. isso, fez Fez isso. o papel dela. Ela fez o papel como vereadora e está de parabéns. Ninguém disse uma palavra. Ninguém retrucou ela, ninguém Claro, falou quem que nada. vai se aventurar? Mas eu acredito também, não vão conseguir as 7 assinaturas nesse momento. Dependendo do resultado da eleição, Podem conseguir. as Aí assinaturas pode aparecem e aí todos começam Deputado, a obrigado. tentar discutir esse assunto que está uma pulguinha atrás da orelha de cada cidadão cascavelense. Agradecemos a sua presença aí e perguntamos como vai a família. Mas tá, falou no Netinho, tem ainda a moça lá que já não é mais uma moça, é uma médica que trabalha e tal, e a vida Passa né? rápido, E passa o senhor já rápido. está com os cabelos assim um pouco, meio Prateados. diferente. Meio a né? meio, metade? Como é que está a família? Tudo Então tá aí certo? tudo bem, graças a Deus. Dona Lorita também está A bem? Lorita A bem. Dona Lorita nos acompanha aqui, ela sempre me encontra por aí, ela fala, manda para mim a fofoca. Ela gosta de Mas bem, a Letícia médica já, cirurgiã, operando beleza, sempre, fazendo né? plantão e trabalhando muito. A patroa fala calibre 44. Ela né? sempre brava, né? A dona É, Simone, dona Simone, sempre, um abraço, sempre é. brava, continua a Não, mesma. Brava com o senhor, porque É. o mundo ela é uma... E o Edgar Neto, É, viu, Miguel? E o Edgar Neto, começando a vida dele empresarial, que beleza, né? Ele hein? assumiu a loja da mãe e dos irmãos, né? A Simone com os irmãos dela. E ele que toca as lojas, que é a Irial Skate Shop, trabalha com roupa, em frente a Begolim da 7 de setembro, ali Que pertinho beleza. do pastel, É de graça, que mano. você conhece. Não manda o merchan que não... No shopping, É de graça. no shopping Central Que beleza, Park, ali no coisa centro. boa. Mas agora com o Catuaí saindo, mais um shopping está abrindo uma loja Ainda? nova. Então tá motivado o moleque, trabalhando. Que beleza. Acho que ele vai crescer pouquinho, Agora, cada o ano, se ele puder. O shopping está saindo não é por causa de 2017 para frente, né? Olha, teve um agradecimento do Cury. Eu acho que é antes, né? É, Pouco, né? O shopping Que- nasceu agora, que loucura, né? né? Mas eu tive na inauguração, no pré-lançamento, estava aqui Sim. o Alfredo Cury. Certo. E ele fez, na sua fala, um depoimento muito bom. Ele agradeceu o atual prefeito e os prefeitos que antecederam, que foi o prefeito, né? Que nunca negaram nada, nenhum esforço, nada para que acontecesse o Shopping Cascavel. Graças a Deus é uma realidade, está chegando. E Deu uma nós, como confusão, família... Deu uma confusão, mas... Nós, como família, investindo no shopping, meu filho abrindo uma loja lá e Que beleza. isso vai dar muito certo para a cidade de Cascavel. Até a próxima, Legal. deputado. Eu que agradeço. Vamos conversar depois para frente aí, ver o que Obrigado. dá em 6 de outubro, e aí analisamos aqui. Leozinho, podemos encerrar? Você já está com o horário vencido e nós agradecemos aí o Guareschi também, que esteve ali fazendo uma assessoria ad hoc, e voltamos em breve com mais informação no nosso Batendo Guizo, veneno da política, que não é tão venenoso assim, não.